Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Como vocês estão hoje? Essa aqui é a continuação do estudo bíblico de Lucas, capítulo 5, em que estou contando e explicando o testemunho do Senhor Jesus Cristo, do que é o seu evangelho. Viu? Se porventura você gosta desses vídeos, curta eles e deixe seu comentário. Dizendo o que achou, como está edificando e o que posso fazer para melhorar. A, a, a. E se porventura você ainda não assistiu meus vídeos, esse aqui é o primeiro que está vendo, então, recomendo que você assista os meus outros estudos bíblicos, inclusive também as demais mensagens bíblicas que tenho enviado ao YouTube, para que você seja edificado pela palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Bom, começando a leitura de hoje, em Mateus, quer dizer, Lucas, capítulo 5, versículo 12 ao 16, está escrito: E aconteceu que, quando estavam numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. E a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Após o Senhor Jesus ele ter saído do barco com seus discípulos e voltar da terra, tá, e andar pelas cidades, um homem leproso soube que Jesus ele estava presente, e aquele homem ele foi em busca do Senhor Jesus para receber a sua cura. E quando ele se aproximou, ele disse: Senhor, se queres, bem podes limpar-me. Aquele homem leproso, ele tinha certeza: Jesus pode me curar. Mas o que ele não sabia era será que ele quer me curar? Na lei do Antigo Testamento, uma pessoa que era leprosa, ela tinha que viver separada das outras pessoas para não contaminar elas e fazê-las adoecerem também. Essa lei foi feita por uma questão de saúde. Contudo, as pessoas no tempo de Jesus, elas discriminavam, elas faziam injustiças a pessoas leprosas. Eles as rejeitavam, elas estavam impuras. Houve pessoas que, pelo que eu entendo, houve pessoas que podiam fazer bem aquele homem, mas não quiseram fazer porque ele era leproso. Consideravam ele um impuro. Provavelmente nem sequer queriam chegar perto dele para falar com ele. Mas aquele homem, ele tinha certeza de que o Senhor Jesus, ele era uma pessoa diferente. E por isso, por assim dizer, ele quis tentar a sorte. E o Senhor Jesus, ele fez algo maravilhoso. Ninguém queria sequer tocar naquela pessoa para não se contaminar. Mas o Senhor Jesus, ele fez o que outros não fizeram. Ele tocou naquele homem e disse: Quero, seja limpo. E aquele homem ficou curado completamente. O Senhor Jesus não precisava tocá-lo, mas por que ele tocou? O Senhor Jesus, ele fez isso para curar as feridas da alma dele. Aquele homem, não sabe por quanto tempo, ele foi rejeitado pelos outros. As pessoas lhe faziam injustiça por causa do que ele era. Mas o Senhor Jesus, ao invés de rejeitar, ele recebeu aquele homem
bem, e teve contato com ele. E ainda o Senhor Jesus mostrou: eu posso te curar e eu quero fazer isto. E o Senhor, ele fez. No versículo 14, o Senhor Jesus ele ordenou que aquele homem não dissesse a ninguém o que acontecera. O motivo disto foi porque Jesus ele queria evitar a fama. Porque ele sabia que quanto mais famoso ele ficasse, mais as pessoas iriam vir até ele e ele ficar o impedindo de seguir em frente em seu caminho. As pessoas elas não faziam isso por má intenção, pelo que percebo. Bom, mas elas estavam atrapalhando o Senhor Jesus para cumprir os seus propósitos. E por isso, o Cristo ele evitava a fama. No versículo, no mesmo versículo, o Senhor ele ordena para aquele homem ir até o sacerdote, apresentar lá, para que ele seja examinado. E o sacerdote diga: este homem, ele está curado da lepra, ele pode voltar à sociedade. Trazendo para o dia de hoje, seria algo assim. Uma pessoa ela estava com uma doença contagiosa e considerada incurável. Mas o Senhor Jesus ele curou essa pessoa e diz: vai ao médico e apresente-se a ele. Aí o médico ele examinará e dirá: o que é isto? Este homem ele está curado, mas isso era impossível. Como está curado? O que aconteceu? E isto servirá de testemunho para que, além do médico, tipo, outras pessoas elas creiam em o que Deus existe e Ele tem poder. Ele pode fazer o que é impossível aos homens. No versículo 15 foi mostrado que o leproso, mesmo ele tendo ouvido o Senhor Jesus, não conte a ninguém o que aconteceu, ele assim, ele desobedeceu e ficou divulgando às outras pessoas. Jesus, ele me curou. Eu era leproso, agora eu sou livre da lepra. E por causa da atitude, a fama de Jesus aumentou e consequentemente, a multidão que vinha até ele e estava o impedindo aquelas pessoas elas queriam ouvir a palavra de Deus e também elas queriam ser curadas por Jesus suas enfermidades. O Senhor Jesus, porém, ele reconhecia a sua necessidade por oração. E por isso, mesmo que aquela multidão tenha vindo até ele para lhe fazer muitos pedidos: Senhor, me cure disto, me cure daquilo, me faça aquilo outro. O Senhor Jesus, ele se retirava e ele foi a um lugar deserto. Por quê? Porque no deserto não tem quase nada. Ele queria ter um momento a sós com o Pai para orar. Porque ele reconhecia a necessidade da oração. Então, ele reconhecia que ele precisava orar diariamente e frequentemente para que ele fosse fortalecido no Espírito, para que ele dominasse a carne, para que ele fizesse a vontade do Pai e realizasse a sua obra, para que ele vencesse as tentações, para que ele tivesse sabedoria para tomar as melhores decisões em outras coisas e principalmente para ele manter a sua comunhão com Deus. Continuando agora o próximo texto, no versículo 16 ao 26, no capítulo 17 ao 26 está escrito: E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados os fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio,
e diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados não só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Após Jesus ter curado do paralítico, digo, e também ele ter se retirado para orar, passaram-se alguns dias, e ele estava em uma casa, ensinando a palavra de Deus ao seu povo. E estavam ali também os religiosos daquela época, para conhecer a Jesus e ouvir o que ele tinha a dizer. O Senhor, ele estava presente ali para curar as pessoas, de qualquer enfermidade, curar elas de enfermidades físicas, curar elas de problemas emocionais e mentais. No versículo 18 é mostrado que havia um homem que era paralítico. Ele te mandou, nessa que não lhe permitia se mexer, e por isso ele não podia por si mesmo ir até Jesus e buscar o seu milagre. Mas os companheiros dele, eles sabiam que aquele homem precisava de ajuda, né? E eles também sabiam da fama do Senhor Jesus, sabiam que ele podia curar qualquer enfermidade. Então aqueles homens, quando tiveram a oportunidade, eles pegaram seu companheiro e o levaram até Cristo, porque eles criam: Jesus pode curar. Se eu levá-lo, deixa-me até ele, o Senhor o curará. Porque ele é benevolente. Mas quando aqueles homens eles foram, eles viram um obstáculo para o seu milagre. Havia uma multidão em redor da casa. Havia pessoas dentro e fora, e elas também estavam bloqueando as portas e janelas, de maneira que eles não podiam entrar. Mas eles tinham tanta fé de que o Senhor Jesus podia curar aquele paralítico, que eles não desistiram do seu milagre. Eles procuraram um jeito de ir até Jesus. E eles acharam eles subiram até a casa, tiraram as telhas que estavam sobre ela e desceram paralítico, pedindo para o Senhor o curar. O Senhor, ele viu aquele ato de fé e agradou-se muito. Aqueles homens, eles tinham tanta certeza, tanta esperança, que o Senhor, ele decidiu fazer o que eles queriam. Ele primeiramente perdoou os pecados daquele paralítico. Por que ele fez isto? Porque a origem da doença é o pecado. Eu não estou dizendo para você que se alguém está doente é porque essa pessoa pecou. Não. Por causa do pecado de Adão e Eva, todo homem, toda mulher está sujeito a adoecer. Está sujeito a, por exemplo, a nascer com algum problema, a nascer com alguma deficiência. O fato daquele homem ter sido doente mostra que ele era um homem pecador, mas no sentido de que ele cometeu algum pecado, e por isso adoeceu, mas no sentido de que ele herdou a semente de Adão, não, a desobediência à palavra de Deus, a transgressão da lei, o pecado. O Senhor, ele primeiramente perdoou os pecados daquele homem, porque o pecado, ele é a origem da enfermidade
No versículo 21 foi mostrado que quando os religiosos eles ouviram as palavras de Jesus, eles consideraram aquilo uma blasfêmia. Blasfêmia significa dizer ofensa. Sabe? Eles consideraram que era uma blasfêmia porque eles estavam pensando: este homem está se fazendo de Deus, porque só Deus pode curar os pecados. Mas então, o versículo mostrado que, pelo que entendi, o Espírito Santo ele manifestou a Jesus o que aqueles homens estavam pensando. Não. Aqueles homens estão pensando que Jesus está sendo blasfêmias. Então o Senhor falou com eles: o que vocês estão raciocinando em seus corações? O que é mais fácil de dizer? Perdoados são seus pecados ou levanta-te e anda? E o Senhor, ele deu uma prova de que ele tem poder e autoridade para perdoar pecados, e não somente isso. Ele deu uma prova pública de que ele é Deus. Eles disseram em seus corações: só Deus pode perdoar pecados. Nos versículos Jesus provou: eu sou Deus. No versículo 24 ele disse: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti lhe digo, levanta-te e anda, toma a tua cama e vai para a tua casa. O Senhor, ele operou mais uma maravilha. Além dele ter perdoado os pecados daquele homem, o abençoou, restaurando a sua saúde, e não somente a sua saúde, mas também a sua vida. Aquele homem, ele se levantou diante das pessoas e elas contemplaram com seus próprios olhos um grande milagre. Aquele homem, ele tomou a sua cama. E por quê? Aquela cama, ela serviria de testemunho. Ele diria às pessoas: eu fui paralítico, mas eu tive um encontro com Jesus. E ele me curou. E ele me libertou da minha enfermidade. E agora eu posso me mover outra vez. Eu posso mexer os meus braços. Eu posso andar. Eu posso ir e vir e fazer o que eu quero. Coisa que antes eu não podia fazer. Aquele homem, ele foi para casa glorificando a Deus, reconhecendo o poder, a majestade do Senhor, a maravilha que ele fez. E todas as pessoas, quando elas viram aquele milagre, elas ficaram maravilhadas com o poder de Deus e com os feitos do Senhor Jesus Cristo. Elas ficaram maravilhadas, me com medo do poder. Elas compreendiam quanto poder o Senhor tem. Elas tinham receio de que, porventura, o Senhor Jesus usasse o poder dele contra elas. E elas testificaram: hoje nós vimos prodígios. Bom, meus irmãos, fica por aqui essa parte do estudo bíblico. Se você gostou dela, deixe seu comentário, e aperte o botão de gostei. E também se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. E compartilhe também este vídeo para os seus, para que eles venham conhecer o testemunho do Senhor Jesus. Que eles venham conhecer e entender mais o Evangelho. E peço também que você assista os meus outros vídeos no YouTube, para que você seja edificado, abençoado pelas mensagens que tenho enviado. Bom, que Deus abençoe e guarde vocês, meus irmãos. Até a próxima, se Ele quiser.